Então vamos fazer uma reflexão sobre o lockdown. E aí, você é a favor ou você é contra? No Brasil, é claro. Essa semana você viu a Maju Coutinho falando que o choro é livre. Em pleno jornal, ela debocha daquelas pessoas que não têm como sair de casa por uma decisão autoritária de governantes e prefeitos para trazer o sustento para dentro de casa. Ela debocha daqueles 14 milhões de desempregados, ela debocha daquelas pessoas que não têm simplesmente um pão para dar para os seus filhos e que precisam de toda forma sair de casa para trabalhar. Talvez seja pela bolha que ela viva, como eu sempre digo, pessoas das suas altas coberturas, dos seus altos salários garantidos, muitas vezes não enxergam a diferença econômica que há no país. Então, a gente vai fazer uma reflexão aqui, eu vou trazer alguns dados e você toma a sua decisão sobre o lockdown, se ele é viável ou não. Primeiro que, se você lembra, no começo era só uma quarentena, depois veio medidas de distanciamento, máscara, depois era simplesmente para achatar a curva. Foram feitos hospitais de campanhas, os hospitais de campanha serviram para roubo generalizado nos estados, desvios, corrupção, cilindros de oxigênio sendo roubados, sendo desviados, e depois os hospitais de campanha foram desmontados e pelo menos 70% deles não foram utilizados. Erro técnico, erro de projeção, falta de estudo, muito provavelmente. Sabemos que na pandemia o que menos há é consenso sobre o lockdown, seja ele horizontal ou vertical. Por exemplo, eu tenho aqui 3 estudos, o do JP Morgan e um estudo dinamarquês da doutora Lydie Thomas, além da OMS, que diz que lockdown para países subdesenvolvidos como o Brasil são ineficazes, trazem mais pobreza, trazem mais miséria e trazem mais sofrimento àquela parte da população de rua, população miserável, que não consegue ficar dentro de casa com a despensa vazia. Ou você acha que todos os países têm condições das pessoas se trancarem, ficar assistindo Netflix, ficarem jogando videogame, ficarem brincando com seus filhos disso ou daquilo? Não tem. A maior parte da população precisa trabalhar de manhã para conquistar a janta. Na Argentina, onde tem o maior lockdown do mundo, já tem mais de um ano, a população em plena miséria passou a 40%, quase metade da população. Como essas pessoas conseguem ficar dentro de casa? Não conseguem. Elas têm que vasculhar lixo, elas têm que pedir ajuda. Inclusive, se você está na internet, participe dessas campanhas de ajuda, onde as pessoas se solidarizam com o próximo, oferece ajuda, oferece comprar um alimento, para que as pessoas não tenham vergonha de pedir, não tenham vergonha de mostrar o momento ruim que está passando. Esse é o momento da gente se ajudar, o momento de ser solidário. O auxílio emergencial, obviamente, vai ajudar essas pessoas e que venham o mais rápido possível, principalmente com esses governadores, que a decisão, lembre-se disso, de lockdown ou não, são dos governadores e não do presidente. Todo mundo gosta de criticar muito e em certa parte tem razão em criticar o presidente, mas na decisão do lockdown não é dele a autonomia. O auxílio emergencial de 200, 300, 400 reais tem que vir o mais rápido possível. Mas você que vive no Brasil sabe o que se dá para comprar com 200, 300, 400, 500 reais no mercado. Se é uma família de 2 ou 3 filhos, como sobrevive simplesmente com esses valores? Não sobrevive. Eu gostei muito da decisão do prefeito de Criciúma, que decretou um lockdown voluntário. E não é o mais esperto a se fazer? Não é o mais inteligente a se fazer? Decisões individuais, quem puder ficar em casa fica, quem não puder não fica. Eu sempre digo, decisões em massa são decisões geralmente burras. Você não pode simplesmente pegar algo que funcionou na Europa e nos Estados Unidos e aplicar automaticamente no Brasil. E muitas vezes essa é a desculpa que os governadores dão. Não porque na Inglaterra foi feito o lockdown e abaixou a taxa de infecção, não porque na Alemanha foi feito, não porque nos Estados Unidos foi feito. Meu amigo, aqui não é a Europa. A despensa das pessoas não estão cheias. O nosso sistema de transporte é lotado. As pessoas precisam ir trabalhar.
As pessoas ficando dentro de casa, elas morrerão por outras comorbidades, outros fatores. É fome, é depressão econômica, é miséria. Eu sempre digo, o estudo, que cada 1% do PIB que cai são 30 mil mortes. E graças ao Poder Executivo, ao presidente, não tivemos uma queda tão grande do PIB, que era projetado de 9% e foi apenas 4%. Graças a ele, não aos governadores, o nosso PIB e a nossa economia não sofreu um baque tão grande. Mas agora, com essas decisões autoritárias dos governadores, a população não sabe o que fazer. Hoje eu vou postar no meu Instagram uma série de vídeos onde mostra o desespero das pessoas. O prefeito de Aparecida, em São Paulo, já disse que 70% da população da cidade dele está desempregada, não tem sustento, não tem como ficar dentro de casa. Ele sofre todos os dias de pessoas indo à porta da prefeitura pedir cesta básica para pôr o alimento dentro de casa, porque não tem o que comer. É muito triste. A gente tem, obviamente, que se solidarizar com as pessoas que perderam entes queridos nessa pandemia. Eu perdi pessoas da minha família e sei que é muito triste, obviamente é muito triste. Mas você não pode tomar decisão pelo próximo. Você não pode, um governador não pode, um prefeito não pode. Não perca o senso de liberdade individual, não perca os seus direitos individuais de ir e vir, direitos inalienáveis, aqueles intrínsecos que você nunca pode abrir mão. Direito de ir e vir, direito de trabalhar, direito de trazer o pão para dentro da sua casa, por governantes e pessoas que acham que sabem o que é melhor para você. Não perca esse direito, tá? Era isso, curta, compartilhe o vídeo, você que não é inscrito aqui. Eu acho que eu já falei tudo, tá? É mais um desabafo, faz tempo que eu não trago vídeo aqui, mas essa decisão de lockdown para o Brasil é inviável. Chega a dar um aperto no coração ver vídeo da situação das pessoas. Tenho amigos em São Paulo falando que a população de rua aumentou e muito. Cara, como que essas pessoas como que você vai decretar o fechamento de uma cidade, de um estado com tantas pessoas precisando trabalhar? As pessoas, elas têm obviamente medo do vírus, é por isso que todo mundo usa máscara na rua, mas elas têm muito mais medo de ver seus filhos passando fome. É uma chance pequena, porque o vírus ele é muito contagiante, mas a taxa de mortalidade é pequena. É uma chance pequena da pessoa morrer por uma chance muito grande dela partir para a miséria, partir para a fome, partir para o desespero. Então reavalie os seus pensamentos sobre o lockdown e ajude a fazer pressão, que as pessoas não se esqueçam que a pressão popular, manifestações como houveram, são um instrumento muito eficazes de pressão em políticos. O temor do político é as pessoas irem às ruas e manifestar seu descontentamento. Não fique em casa. Obviamente, se você tem um ente querido, uma pessoa de idade, uma pessoa que tem comorbidade, e você pode ficar em casa, fique em casa. Esse é o ideal. Mas se você não pode, não aceite de olhos fechados em posições autoritárias de governantes que acham que é melhor para a sua vida. Tá bom? Esse é o vídeo. Obrigado e até o próximo.